Olá, que bom que você está aqui conosco. E hoje nós vamos discutir sobre um assunto que é muito comum nos condomínios. Você sabe o que tem em comum em todos os condomínios? Independente se o condomínio é rico, se ele é pobre, se é um condomínio que tem muitas unidades, se tem poucas unidades, são os conflitos entre moradores. É isso que tem em todos os condomínios. E na live de hoje, nós vamos estar falando, vou estar ensinando como é que você pode resolver esse tipo de problema no condomínio. Como resolver o conflito entre moradores de condomínio com o menor esforço, com o menor gasto de energia possível. É isso mesmo. Resolver problemas de conflitos em condomínio demanda um gasto de energia muito grande. E quanto melhor você se preparar para resolver esses conflitos, melhor você vai conseguir resolvê-los e menos estresse você vai passar, menos energia você vai gastar com esse tipo de situação. Afinal, conflitos entre moradores é um dos problemas de condomínio que mais toma o tempo do síndico. Ele mais toma o tempo do síndico. E é por isso que muitos síndicos decidem não resolver o problema. Eles decidem deixar que o problema se resolva sozinho. E eu posso dizer para você, qual é o custo do síndico deixar com que o problema se resolva sozinho? Já parou para pensar nisso? Bom, primeiro, vamos entender exatamente o que é conflito, né? Conflito é a profunda falta de entendimento entre duas ou mais partes. Isso aí, se você pesquisar no Google, no dicionário, né, no Aurélio, vai estar lá. Conflito é a profunda falta de entendimento entre duas ou mais partes. Em um condomínio, é muito comum, né, os conflitos ocorrerem por problemas de barulho, tá? E também por problemas no estacionamento, tá bom? São desentendimentos comuns entre aquele que está cumprindo ou deixando de cumprir uma regra do condomínio. Então, quando você percebe que está ocorrendo algum conflito em condomínio entre moradores, pode ter certeza, a maioria delas vem desses dois grandes polos aí. São os barulhos, né, entre vizinhos reclamando de barulho e também essa questão de estacionamento. Normalmente, porque um está cumprindo a regra e o outro não. E aí geram, então, os conflitos. Algumas vezes também não é só por isso, né? É falta de entender o direito do outro. Porque o meu direito termina quando começa o meu dever. Sabe, eu vou contar para você 4 casos que eu já resolvi. E eu peço que você, então, avalie. O primeiro caso, vou falar assim, eu vou separar sempre reclamante e o reclamado, tá bom? Então, a reclamante diz o seguinte: meu vizinho tem um cachorro. Esse cachorro passa o tempo todo latindo. Eu não aguento mais. Ele deixa o cachorro sozinho o dia inteiro e o cachorro fica latindo. Eu trabalho home office, o que eu faço? A reclamação chegou assim. Já o reclamado, quando eu fui falar com ele, a resposta foi: olha, o cachorro está dentro do meu apartamento. Se ele não quer ouvir nenhum barulho, por que veio morar em condomínio? Ele que se mude para um sítio. Lá ele não vai ouvir barulho de vizinho nenhum. Né? Percebe aí a faísca já saindo? Olha o outro caso que eu tive lá. A vizinha, ela reclamando, né? O reclamante. A vizinha de cima, ela acorda às 5 horas da manhã, ela coloca salto alto e fica andando pela casa enquanto resolve as coisas. E daí para frente, ninguém aqui em casa dorme mais.
Eu não tenho mais sossego. Eu não consigo dormir. Já o reclamado, quando eu entrei em contato, me respondeu: eu só coloco o salto alto na hora de sair. O que a minha vizinha está esperando que eu faça? Que eu vá descalço para o estacionamento? Mais faísca, né? Conflitos. Olha o terceiro caso. A reclamante dizia o seguinte: as crianças da minha vizinha ficam correndo pela casa, elas andam de patins, elas arrastam os móveis, elas pulam, eu não consigo assistir um filme em paz, eu não consigo ter sossego, eu não consigo estudar. Como é que eu vou estudar com essas crianças pulando, fazendo barulho, andando de patins dentro da unidade? Fui falar com a pessoa, né, que estava recebendo a reclamação, e olha o que ela me disse: David, são apenas crianças. O que eu posso fazer? Eu vou proibir meus filhinhos? Minha filhinha tem só 6 anos, a outra tem 3 anos. Eu vou proibir eles de brincarem dentro da própria casa? Quarto exemplo que chegou e eu resolvi. Dá uma olhada na reclamação. O vizinho da vaga, da garagem, ele é muito descuidado. Ele abre a porta sem prestar atenção e ele fica batendo a porta do carro dele no meu carro. Vai lá ver meu carro. Meu carro está todo marcado da porta dele bater, todo amassadinho, cheio de amassadinho. E agora, o que eu faço? Ele vai pagar o conserto, né? A reclamação chegou assim. E aí você vai falar com o vizinho que, né, pela conversa, estava gerando esse problema, e ele então responde: de modo algum, eu sou muito cuidadoso. Eu não bati esse carro nenhuma vez. Eu tenho muito cuidado quando eu chego aqui ou fora daqui. Quem me diz que não foi ele que deixou o carro em qualquer lugar, amassaram, e agora está dizendo que eu tenho que pagar a conta dele? Percebem os tipos de reclamações? Percebe a forma como as pessoas duvidam uma das outras, como elas se comportam? E nessa situação, o que eles mais esperam do síndico é a solução. E muitas vezes a solução que o síndico vai dar não é exatamente aquela que ele gostaria que ocorresse, não é? O reclamante, não é aquela que o reclamante gostaria que ocorresse, mas todos esperam por uma solução do síndico. Agora, existem casos que eu não posso considerar que são conflitos entre condôminos. São conflitos, na verdade, entre o condômino e o condomínio, né? E como que a gente pode, então, separar conflitos entre condôminos e conflitos entre condômino e condomínio? É o seguinte: quando você tem um conflito entre condômino e condomínio, é porque ele está infringindo claramente uma regra da convenção ou uma regra do regulamento interno ou, por exemplo, uma lei do Código Civil. Quando o condômino está infringindo uma lei e essa infração da lei prejudica um condômino ou prejudica o condomínio ou traz prejuízos e é uma infração clara, você deve agir não da mesma forma que eu vou orientar aqui em relação a conflitos entre condôminos. Você deve agir como se o conflito fosse apenas do condômino infrator com o condomínio. Casos assim, você tem que ser realmente enérgico. Você tem que tomar uma postura de acordo com as regras do seu condomínio. Veja só, 2 casos que eu resolvi e veja como muda, né? No primeiro caso, que era conflitos entre condôminos, eu expliquei para você sempre dividindo o reclamante e o reclamado. Agora, veja só,
Agora é o problema, tá? E a ação do condomínio. Você, síndico, representa o condomínio, tá bem? Então, olha só, o problema. O condômino do 11º andar saiu de viagem. E ele não fez o que estava no regulamento interno, que ele deveria fechar o registro de água e o registro de gás. Ele simplesmente deixou tudo lá aberto, porque estava tudo bem, ele se esqueceu, talvez, e saiu para viajar. Um dia depois da sua saída, o filtro de água estourou na cozinha. Como o registro de água estava aberto, começou então aquela pressão violenta, né, de água saindo ali pelo filtro que estourou. Então é como se você tivesse com uma torneira aberta do tanque da pia a todo o tempo, né? Todo o tempo. E aquela água, então, ela foi inundando o apartamento e a água ela vai correndo e vai indo por, né? Ela vai buscando escoar, ela vai buscando espaço. E no momento em que ela encontrou com a porta, ela começou a escoar, então, para o hall do 11º andar. Ela também começou a infiltrar, né, de alguma forma ali, para o andar de baixo. Além de passar pelo hall, além de descer pelas escadas, além de entrar na unidade dos vizinhos do mesmo hall, além de entrar no elevador, ela também agora começou a descer pelas escadas. E, de repente, nós estávamos com vamos dizer assim, uma cachoeira de água, né, descendo pelas escadas, porque levou um certo tempo para que os condôminos daquele andar e para que condôminos do andar de baixo e pessoas que pegaram aquele elevador, percebessem o problema. Nessa situação, a água, então, ela foi sendo levada, né, para vários locais. Bom, numa situação como essa, o que o síndico teria que fazer? Qual deveria ser a ação do condomínio? Esperar o condômino que saiu para a viagem retornar? Desligar a água geral? O que nós poderíamos fazer? Naquela situação, eu então solicitei que fosse avisado todos os condôminos que o registro geral seria desligado, né? Pelo menos o registro daquela prumada seria desligado por um tempo. Depois disso, nós mandamos o chaveiro abrir a porta. Por que mandamos ele abrir a porta? Porque nós não conseguíamos contato com o dono do imóvel, com o condômino. E por não conseguir contato com ele, de forma alguma, em nenhum dos 2 números de telefone celular que havia no cadastro, nós já havíamos deixado o recado, ele não retornava. Nós, então, decidimos entrar no apartamento. Foi, então, que nós conseguimos verificar tudo o que havia acontecido. Documentamos, tiramos foto de tudo. O manutencista que estava ali, ele então foi até o local, ele fechou o registro, ele também fez ali uma pequena verificação para ver se havia algum outro tipo de vazamento. O pessoal da limpeza foi chamado, tiraram a água da unidade. Eu tive que correr em várias unidades, conversar com vários condôminos para apaziguar a situação. E ali, então, foi tomando ações. Foi chamado a empresa que presta serviço dos elevadores, porque a água foi tanto que um dos elevadores parou de funcionar. Olha o tamanho do problema por alguém que deixou de cumprir uma simples orientação dada no regimento interno do condomínio. Numa situação como essa, eu não tive escolha. Quando consegui falar com o condômino, ele então voltou mais cedo de sua viagem, mas aí o estrago já estava feito, nós já tínhamos tomado as ações necessárias, ele foi notificado a reparar os danos e prejuízos, tanto do condomínio como dos demais condôminos. Ah, David, mas eu não quis fazer isso. Claro, ele não queria fazer isso, mas ele infringiu, né? Ele cometeu a infração contra uma regra clara do regimento. E então, utilizando a convenção e a regra, nós colocamos ele para resolver os problemas. Foi dado um período
para que ele pudesse, então, ressarcir todos os condôminos que tiveram prejuízos. Nem todos tiveram prejuízos. Tiveram ali o dissabor de ter água, de ter que secar, de pôr o tapete para secar, coisas assim. Mas alguns, né, tiveram prejuízos. O maior prejuízo seria do elevador, que, graças a Deus, quando a empresa terceirizada chegou, foi lá, verificou que apenas por segurança o elevador havia se desligado, mas não havia queimado nenhum circuito, não havia prejudicado nenhum componente do elevador. Para ele, menos mal. É ou não é? Olha agora este segundo caso. Esse segundo caso, quando eu parei para ver, foi até engraçado. Mas o condômino, ele chegou às 2 da manhã bêbado. Bêbado. Tinha tomado todas. E é claro, dá para perceber que ele estava bêbado. Por quê? Ele, ao entrar na garagem, ele já fez assim algumas manobras estranhas. Tentou entrar na vaga dele diversas vezes até que bateu o carro. Desceu do carro, viu que bateu, tirou o carro, colocou novamente, como se nada tivesse acontecido, e foi para a unidade dele. Bom, a questão é que no dia seguinte, o condômino, ele entrou em contato conosco para dizer, olhe na câmera, porque bateram no meu carro está marcado, a cor é vinho, a mesma cor do carro do meu vizinho. Dá uma olhadinha, por favor. E a hora que nós olhamos as câmeras, como eu disse, foi até engraçado de ver o que aquele homem, como aquele homem tentou de tantas formas entrar numa vaga ali de forma que era tão simples, mas o álcool, a bebida, não permitiram. Claro, ele foi notificado, prontamente entendeu que havia errado, aceitou ali reparar os danos causados para o outro condômino. Gente, problemas como esses, dois que eu citei, não são conflitos entre moradores, não são conflitos entre vizinhos. Problemas como esse que eu estou citando são nada mais, nada menos do que conflito entre um condômino, um morador, e o condomínio. E o condomínio precisa agir, e agir rapidamente, agir conforme a lei, conforme a regra do condomínio. E é isso que nós fizemos naquela situação. E ela foi resolvida, né? Talvez os condôminos que geraram o problema não gostaram de ter que pagar os prejuízos, mas com certeza, ao agir assim, com justiça, eles nunca mais vão esquecer da lição e provavelmente não cometerão o mesmo erro. A melhor forma, né, de resolver conflitos entre moradores, agora o que você já sabe, o que é um conflito entre moradores e o que não é um conflito entre moradores, e sim um conflito entre o condômino, o morador e o condomínio, eu digo para você que a melhor forma de resolver um problema de conflito entre moradores no condomínio é uma boa conversa. Quando você, síndico, não corre de ter uma boa conversa de conciliação, não é uma conversa para dar sermão, para brigar, para discutir, para tomar partido, não é isso. Uma conversa de conciliação. Uma conversa que você vai promover solução do problema, que você vai aproveitar o problema para dar orientação, conscientizar. É uma reunião para crescimento, é uma reunião para promover a paz. Quando você utiliza disso, então você está a um passo muito bom de resolver o conflito, sabe? Ao agendar uma reunião, procure não resolver o conflito na hora. É melhor não tentar resolver na hora, porque ambos estão de cabeça quente, né? Tanto quem está reclamando, principalmente quem está reclamando, quanto aquele que está recebendo a reclamação. Agende uma reunião. Ao agendar uma reunião, você estará dando tempo suficiente para que as pessoas possam refletir, possam pensar no que realmente está acontecendo ali. E ao refletirem, ao pensarem, eles vão, então, poder
tomar uma decisão melhor na reunião, entende? A reunião ela deve ser organizada, né? Você deve dizer antecipadamente que haverá um tempo definido para que cada um possa falar, para que cada um possa se expressar. Você deve dizer claramente que você não está tomando partido nem de A, nem de B, que você não está defendendo nem quem está reclamando, nem do reclamado, que você está ali apenas para fazer a mediação, promover solução e paz. Simples assim. Tendo uma reunião organizada, aonde você vai poder dar as boas-vindas, aonde você vai falar as regras da reunião, definir o tempo para que cada um possa falar, né? Apresentar o problema, a visão do outro, né? Do reclamado, do que ele acha daquele problema, ou até mesmo de se defender do problema, porque às vezes realmente a reclamação pode ser injusta. Né? Deixar definido tempo para réplica e para tréplica, de forma que o tempo seja realmente seguido, tá bom? Quando você organiza uma reunião assim, dizendo que depois de ouvir as partes, você tomará uma decisão de outras ações, você tomará uma decisão, de repente, de simplesmente, com conhecimento do regulamento interno, ou na convenção, com reconhecimento, né, ou com conhecimento dos fatos, tomar uma decisão em prol de um ou em prol de outro. Nem sempre você vai conseguir tomar uma decisão imediata, apenas ouvindo os fatos. Às vezes, você vai precisar checar outras informações. Pode ser o circuito de TV, né, o circuito interno de CFTV, pode ser, por exemplo, de repente, o testemunho de um ou outro condômino, pode ser avaliar algum tipo de documento, não importa. Você ali precisa tomar a decisão. E quando você tomar uma decisão do que deve ser feito, você deve divulgar para os dois, declarar aos dois. Você deve, e isso eu estou dizendo declarar de forma presencial. Porque se a sua decisão levar a você a encerrar a reunião ali e continuar depois, faça como eu disse, continuar depois. Isso significa que ela parou por um instante, você deu um tempo, vai atrás de dados, de informações, para continuar depois, e não para dizer seu veredito depois. Dizer o veredito do síndico, do mediador, é ali, na presença de todos. Gente, depois de dado, então, a sua posição como síndico, a sua posição como representante do condomínio, você deve registrar isso em uma ata. E ambos devem assinar essa ata. Essa ata deve seguir, então, com cópia para os dois, para a administração, para que exista uma cópia disso nos registros de cada um desses condôminos. E, se você, então, tomou a definição de que deve haver reparo, coloque na sua agenda dar acompanhamento, porque isso só terá fim mediante você ter feito tudo o que está a seu alcance. Olha, dentro dessa situação, eu dei aqui para você um breve descritivo de como resolver o problema de conflitos entre condôminos, né, entre moradores do condomínio. Mas eu quero que você preste atenção nessas duas histórias. Eu vou te contar duas histórias. Uma ocorreu com o Manuel. O Manuel é um excelente síndico profissional. É um dos nossos associados. E o Manuel, ele tem uma característica muito positiva. Ele é um bom ouvinte. Ele é um ótimo ouvinte. Ele costuma resolver problemas ouvindo. Ele segue o plano que nós falamos aqui. O Manuel, um dia, nós dois estávamos conversando sobre histórias vividas nos condomínios em que estamos à frente. E ele contou para mim uma história que, assim, surreal, pelo menos eu não tinha ainda tido relato de uma situação dessa no condomínio do padrão que ele mora, que ele administra. Veja, havia ali dois
condôminos, e eu vou chamar um de Pedro e o outro de André. Claro que não é o nome deles. Eu estou aqui comentando com você o nome, para que você, então, possa só ficar mais claro, né, a história. O Pedro chegou certo dia na sua vaga de garagem e ele tinha encontrado ali um carro muito mal estacionado, o carro do André. E o Pedro ficou extremamente irritado. E quando ele viu aquela situação, a primeira coisa que ele fez foi pensar: eu vou dar o troco. Eu vou estacionar o carro aqui de tal forma que nem entrar no carro ele vai conseguir. Ele não vai conseguir tirar o carro daqui. Bom, ele fez isso. O André, por sua vez, viu aquela situação, ficou irritado, reclamou da situação. Ao reclamar, o síndico Manuel, ele virou para o André e disse: calma. Será que ele não teve um dia ruim? Será que ele não está com algum problema de saúde? Será que ele, de repente, perdeu o emprego, está aí numa situação difícil? Chegou, não prestou muita atenção? Ele errou. Mas que tal você perdoar ele? Ali as coisas se acalmaram e a vida continuou. Outro dia, novamente, só que agora numa situação inversa. O André chegou, não prestou muita atenção, colocou o carro não muito bem estacionado. E quando o Pedro chegou, o Pedro teve muita dificuldade para estacionar o seu carro e para sair do carro. E aquilo deixou ele extremamente irritado. E ele começou a falar alto ali do estacionamento, começou a gritar, começou a esbravejar. E, para piorar a situação, o André vinha chegando na vaga de garagem. E agora, o Pedro fala o seguinte: eu vou subir na minha unidade, eu vou pegar minha arma, e eu vou descer aqui, e você vai ver, você vai parar de me prejudicar estacionando esse carro errado. E aí falou algumas palavras que eu não preciso falar aqui. Ele saiu em direção à sua unidade, e o pessoal da portaria, muito atento, chamou o síndico. E o Manuel desceu, então, e quando o Manuel voltou, ele viu aquela situação. Um ali esperando. O outro voltando e, aparentemente, estava armado. E na situação que eles chegaram ali, os três se encontraram, ele então pegou e falou, ele percebeu a situação, e de um lado ameaças, e do outro, o outro empunhava a mão, mostrando que também estava armado, ou seja, os dois armados, ali ia ter um problema muito grave, um problema grande. E o que ele fez então? Naquele momento, ele não fugiu da responsabilidade de síndico. Talvez eu, você e muitos outros, naquela situação, teria saído correndo, apenas chamado a polícia e deixado os dois lá. Ele não, com muita coragem, ele se impôs e disse o seguinte: espera lá, ninguém precisa sair ferido daqui. Eu sou o síndico. Se vocês não se respeitam, respeite pelo menos a mim, porque eu sempre respeitei vocês. E a hora que ele foi firme ali na palavra, a hora que ele ele se colocou numa situação de autoridade, naquele momento os dois pararam. E os dois começaram a perceber a besteira que iriam fazer. Por causa de um problema de carro mal estacionado, eles iriam se ferir, talvez até, quem sabe, tirar a vida um do outro. Gente, numa situação assim, o Manuel começou a conversar com eles. E ao conversar com eles, sabe o que o Manuel descobriu? Ele descobriu que o André, ele estava passando por um momento de saúde muito delicado. O André é bem gordinho. O André estava com diabetes altíssima e descobriu isso quase que passando pela morte. Teve um ataque, não é? Por conta da diabetes, e aí foi socorrido e lá
descobriu que tinha diabetes e agora estava lutando para mudar seu estilo de vida e com medo de morrer por conta desse problema de saúde e deixar a família, que dependia dele para subsistência. Olha que situação. Do outro lado, não menos pior do que o André, o Pedro. O Pedro tinha passado por um momento muito delicado financeiramente. Dono de 2 supermercados, vendeu um supermercado e o comprador não pagou. Olha que terrível. Ele contando com aquele dinheiro para honrar compromissos, para limpar o nome, para eliminar processos que haviam contra ele. Ele vende o supermercado, vende um bem, vende o seu negócio que ele levou tanto tempo para construir. Ele vende, fica apenas com o supermercado. E mesmo assim, não consegue resolver o problema. Para piorar, o Pedro tem problema de visão. É isso mesmo. Ele enxerga bem sempre que olha para frente, mas ele tem problema de visão olhando aqui, né, no periférico. Tanto é que o carro dele tem algumas câmeras para ajudá-lo a estacionar. E com certeza, uma dessas vezes que ele estacionou errado, ele nem percebeu porque tem problema de visão. Numa situação assim, de estresse elevadíssimo, de problema financeiro, de problema de perder um bem que levou tanto tempo a adquirir, de ter tomado um prejuízo financeiro tão grande, de estar passando por um estresse a ponto aí de talvez até ter um AVC. Do outro, alguém com problema de saúde, também estressado com medo da morte. No momento que se encontraram por causa de um problema tão banal, tão bobo, vaga de estacionamento, eles iam se matar. Se não fosse o síndico ali, o problema teria sido maior. E eu perguntei para o Manuel, que lição você aprendeu, ou que lição você pode ensinar para nós com essa sua experiência? E o Manuel me disse o seguinte: David, quando você sentir o cheiro de fumaça, quando você ver sinais de fumaça, procure o fogo. Eu vou traduzir para você. Quando você perceber que vai ter um conflito, ou quando um conflito ocorrer, não deixa para depois. Precisa agir ali, na hora. Esse é o papel do síndico. Agir para que o problema não piore, para que os condôminos não cheguem às vias de fato, seja por agressões físicas, verbais, e estraguem um convívio da moradia, o convívio comum de moradia. Sabe? A segunda história é de uma reclamação que eu recebi de 2 moradoras no condomínio onde eu moro. Reclamações antagônicas, contrárias, porém ligadas à mesma situação. Uma reclamava que a outra, né, ela não dava mais sossego. Desde o momento em que ela passou a morar no condomínio, uma morava no andar de cima, a outra no andar de baixo, né? Eram vizinhas assim de posição de apartamento, né? De prumada. E então a condômina mais antiga, ela reclamava que depois que a condômina mais nova passou a morar ali, ela não tinha mais sossego. Ela não conseguia assistir um filme, ela não conseguia dormir em paz. A vizinha de cima é muito barulhenta, a vizinha de cima liga o som alto, a vizinha de cima fica pulando, a vizinha de cima anda de salto alto 5 da manhã, a vizinha de cima recebe muita visita. Então, estas eram as reclamações. E dentro dessas reclamações, ela, seguindo o nosso procedimento para resolução de problemas, o que ela fez? Ela chamou o Honda à noite para que o Honda ficasse na casa dela, juntamente com ela e seu marido, durante ali 1 hora para ouvir que a vizinha de cima era barulhenta. O Honda ficou ali 1 hora, não apenas uma vez, mais de uma vez, e não conseguiu
registrar que o problema vinha da unidade de cima. Ela então reclamou comigo e eu apaziguei a situação e falei para ela, vamos fazer o seguinte, fica com o decibelímetro e você então registra através do decibelímetro que está havendo esse problema. Você registra. Passou uma semana, ela não conseguiu comprovar pelo decibelímetro. Mas como ela estava muito incomodada, já tomando remédios por conta do barulho que a incomodava, o que ela fez? Ela me chamou, eu fui para a sua unidade, passei ali 1 hora com ela e com o esposo e também não consegui perceber nada em relação ao barulho. Vocês estão percebendo como é complicado resolver problemas, conflitos? Mas eu estava ali fazendo tudo o que eu podia. Sabe? Para resolver o dilema, eu fui falar com a segunda moradora. E eu expliquei para ela a reclamação. E expliquei para ela da sua reclamação também. Porque ela reclamava que a moradora do piso de baixo não estava difamando ela. Não estava dando sossego, porque a moradora de baixo, às vezes, ligava para ela para falar do problema. E elas se estranharam pelo telefone. E ela queria que eu multasse a moradora de baixo, porque a moradora de baixo havia difamado ela. Para quem? Para a portaria, para o Ronda, para aqueles que trabalham a fim de participar da solução do problema. Para o síndico, para a administradora. E ela queria, então, uma multa. Naquela situação, eu, então, após ouvir as duas, marquei uma reunião, segui o passo que eu expliquei para vocês agora há pouco, e ao fazer essa reunião, eu utilizei uma ferramenta, utilizei o Zoom para gravar a reunião. No final, ficou comprovado, porque eu pedi para a moradora do piso de cima, eu pedi para que ela, então, pegasse, subisse no salto e andasse em volta da mesa. E ela fez isso. A primeira vez, com o áudio do celular aberto, para que a gente percebesse a variação dos decibéis acompanhados pelo decibelímetro. Segunda vez, ela deu 3 voltas com o áudio desligado e nós acompanhamos o decibelímetro e não houve variação que realmente motivasse a tomar alguma atitude contra ela. Naquela situação, eu não tive outra escolha. Eu tive que dizer que não havia o que poderia ser feito, nem em uma reclamação, nem em outra. Por quê? Porque a condômina de cima não estava dentro daquele teste fazendo um barulho que realmente gerasse problema, que fosse uma infração. E a moradora de cima queria que eu multasse de baixo, mas eu também não podia, porque a moradora de baixo não saiu difamando ela para os vizinhos. Ela reclamou com aqueles que poderiam tomar uma ação dentro do procedimento que nós colocamos dentro do condomínio. Então, nenhuma multa foi acionada naquele momento. Porém, eu percebi que o problema não se resolveu. E como o problema não se resolveu? Porque no dia seguinte eu estava novamente recebendo reclamações delas. E eu tive, então, que tomar a seguinte postura. Olha, tudo que eu podia fazer por vocês para resolver o problema eu fiz. Eu coloquei vocês para conversarem entre vocês primeiro. Eu ouvi cada uma das partes. Eu permiti que os profissionais que fazem a ronda, que cuidam do condomínio, acompanhassem para ver se havia barulho. Eu permiti o uso do decibelímetro por uma semana para comprovar o barulho. Eu fiz uma reunião com vocês através do Zoom, gravei e registrei o resultado para vocês. Eu não tenho mais o que fazer. Se você quer realmente, se você continua achando que está injustiçada, falei para ambas. Você então entra com uma ação contra a tua vizinha. E o juiz, que é alguém mais preparado do que eu para casos como esse, provavelmente vai pedir a um perito para te acompanhar, para acompanhar a situação. Ele vai criar meios para registrar esse barulho. E também vai me chamar para depor. E no depoimento, eu vou poder dizer que fiz
tudo e estou de consciência limpa. Mas, nessas circunstâncias, eu não posso fazer nada. Perceberam? O síndico precisa fazer tudo. A pergunta que eu faço para você é: você tem feito tudo para resolver os conflitos entre os moradores do seu condomínio? Você tem feito tudo que está ao seu alcance, a tudo que você deve fazer? Bom, você pode até me dizer: ah, David, conversar com quem não quer ouvir não adianta. Você pode dizer também: conversar é a maior perda de tempo, David. É um desgaste terrível de energia. Se o condômino ele só entende quando recebe a multa, para que eu vou conversar? Vou logo aplicar a advertência, vou aplicar a multa. Ou você pode dizer assim: David, mediante sua história, de que adianta conversar com o condômino? Se eu vou conversar com ele, no final, ainda vou ser taxado de ruim, porque se posicionou ao lado de um, ou não se posicionou a favor de nenhum dos dois. Bom, então presta atenção, porque agora é minha vez de te perguntar. E eu te pergunto: será que o seu pré-julgamento não está tirando do condômino, não está tirando do outro morador o direito, tá? O direito, a oportunidade de aprender com você, de aprender com essa situação ruim a partir de uma visão diferente do problema? Será que o tempo que você vai deixar de gastar nesta reunião para conciliar e para levar paz, será que você não vai gastar muito mais tempo depois por falta de ter feito esta reunião? Outra coisa, é verdade, você ainda corre o risco de o pessoal taxar que você não cumpriu com a sua obrigação. Mas eu pergunto para você: o que você vai dizer se, em última instância, te perguntarem: você fez tudo que estava a seu alcance para resolver o problema? Percebe? Se você não fez tudo, você precisa fazer tudo o que está ao seu alcance. O pior a ser feito em um caso de conflito entre moradores, entre condôminos, é você correr de conciliar a situação. É você correr de resolver o problema. É você acreditar que o problema vai se resolver por ele mesmo. Isso é o pior que você pode fazer. Então, meu amigo, eu vou explicar aqui um passo a passo para que você possa resolver os conflitos no condomínio. Eu vou explicar aqui para você um passo a passo que eu utilizo e que tem dado certo, porque os condôminos, eles têm declarado que eu tenho sido um ótimo síndico. Você pode ver isso lá no meu site, tem vários vídeos, né, que a gente coloca lá, né, no meu site, no meu canal davidlimaribeiro.com.br, né? Você pode também identificar que eu fui já reeleito 3 vezes, por unanimidade. Então, numa situação como essa, a forma como eu trato a solução de conflitos tem sido positivo, né, para os condôminos. E é esse passo a passo que eu vou passar para você agora, para que você tenha sucesso e você gaste o menor tempo, com o menor esforço, com o menor desprendimento de energia possível. Eu separo em 3 fases, tá certo? A primeira fase é antes do conflito. A segunda fase é quando você percebe que vai haver conflito. E a terceira é durante o conflito. Então, são 3 fases que você, síndico, precisa trabalhar. A primeira dela, antes do conflito, eu chamo de conscientização. Olha, conscientizar antes que ocorram os conflitos é a melhor forma de prevenir. Quando você conscientiza os condôminos, conscientiza os moradores, você está ajudando a evitar conflitos. E gasta-se muito menos esforço gerando conscientização do que resolvendo conflitos. Falo para você o seguinte: é provável que você me pergunte, mas como é que eu vou fazer para conscientizar se os problemas ainda não aconteceram? Olha, presta atenção em algumas coisas que eu faço lá
e você pode fazer também. São seis formas que eu utilizo para conscientizar. A primeira delas, eu garanto que todos os condôminos receberam, tá, a convenção e o regulamento interno quando eles chegam no condomínio. Eu garanto isso porque quando eles pedem para se mudar, eu então documento e eles assinam, eles confirmam, né, por meio eletrônico, alguns, que eles receberam a convenção e o regulamento interno. Então, isso é garantir. A outra forma de garantir é, uma vez por ano, pelo menos, eu replico a convenção e o regulamento interno para todo mundo. Então, veja, isso que eu faço, eu garanto que eles têm acesso à convenção e ao regulamento interno. Segunda coisa que eu faço para conscientizar, eu, então, publico trechos da convenção ou trechos do regulamento interno de forma sistemática, semanal, ou no máximo a cada quinzena, e sempre assim, separando por assuntos relevantes, de forma que eles consigam, então, refletir sobre aquela situação, né? Outra coisa, eu divulgo histórias, ocorrências que aconteceram em outros condomínios, né? Pego no jornal, revista, sites, onde foram publicadas e repasso para eles. E sempre termino com a pergunta: isso realmente era necessário? Será que o desfecho dessa história poderia ter sido diferente? Por quê? Porque o objetivo é fazê-los refletir. Outra coisa, eu comento sobre o assunto, o problema, em uma assembleia, ali naquele momento dos assuntos gerais, mas sem expor os condôminos. Eu criei um mecanismo de solução de conflitos e divulguei esse mecanismo para todos. Foi votado e aprovado em assembleia, para que o procedimento seja justo e correto e igualitário para todos. Assim, todo mundo sabe como vai ser feito. Onde o primeiro passo, quando há um conflito, quando há um problema, é conversar tranquilamente com aquele que está gerando o problema com você. Bom, a outra coisa que eu faço é estar de olho no grupo gestor e ver quem deles é a pessoa que deve participar comigo em uma reunião. Eu escolho a dedo, porque o conselheiro que vai participar comigo da reunião deve ser um conselheiro que tenha condições de ouvir, tem que ser um bom ouvinte, alguém que é bom na área de RH, né, desses recursos humanos, é bom em conciliação, alguém que tem um pensamento como o meu, de ir para a reunião com o objetivo de conciliar duas partes que por algum motivo estão se odiando naquele momento. Então, isso eu preparo antes. Esse momento é o antes. Porém, existe aquela segunda fase, que é quando você percebe o primeiro sinal de que o conflito vai acontecer, né? É aquela situação do sinal de fumaça que o Manuel comentou conosco, né? Na história que eu comentei da história do Manuel. Veja, se você percebe que o sinalzinho está acontecendo ali, o que você tem que ter? Você tem que ter, no mínimo, empatia. É isso aí. A empatia é se colocar no lugar do outro, é sentir a dor do outro. Quando você se coloca no lugar do outro, você sente a dor do outro, você não vai falar para ele que a pedra no sapato dele não dói, porque o sapato apertado não está no seu pé. Você vai ter empatia, você vai se colocar no lugar dele, certo? Agora, lembre-se, você deve ter empatia, mas você tem que agir com a razão e não com a emoção. E aqui eu quero falar para você de uma segunda coisa que eu faço dentro desse tópico, que é no primeiro sinal de que pode ocorrer o conflito. Você deve promover a paz. Você deve promover o perdão, a tolerância. Foi o que o Manuel fez. É o que eu faço. Quando a melhor forma, né, para você fazer isso é numa conversa pessoal. No máximo uma conversa por telefone, né, por WhatsApp. Mas o melhor é uma conversa pessoal. Porque quando alguém vem reclamar para você, você vai falar: ok, eu entendo sua dor, eu entendo o seu problema, eu entendo que você está irritado, eu entendo tudo isso. Mas você já parou também para se colocar no lugar do outro,
Será que o outro não teve um dia péssimo, um dia ruim? Será que o outro, de repente, não está com algum problema de saúde e não percebeu que cometeu esse erro com você? Será que o outro não está com um problema financeiro, um problema de relacionamento dentro de casa, né? E você coloca para ele questões do dia a dia, perguntas do dia a dia, sem expor a outra parte, sem jogar pedra, sem colocar lenha na fogueira, tá certo? Para que o outro possa pensar e, de repente, ao pensar, ele vai falar assim, nossa, não é que ele tem razão? Olha, muitos síndicos acabam errando, colocando lenha na fogueira, acabam errando, agindo com emoção. E você vai perguntar, eu não tenho que ser sincero? Sim, você tem que ser sincero. Mas você não tem que tomar partido em nenhum dos lados, porque você ainda não ouviu a outra parte. Neste momento, o que eu estou ensinando aqui é que você deve ter empatia e deve promover o perdão, a tolerância. Ok? Muitos problemas graves são resolvidos nesta fase do processo, porque a conscientização não foi suficiente, alguém errou. Então, vamos procurar orientar a paz e o perdão, a tolerância. Mas, você fala, mas como? Pergunte para o outro. Se você tivesse cometido o erro, você não gostaria de ser perdoado? Tenho certeza que o outro vai falar, claro que sim. Mas eu não quero que ocorra novamente. E você, aí é a tua vez de se comprometer. Eu vou tratar de conscientizar este problema novamente. Eu vou tratar de levar adiante essa situação novamente. Eu vou falar com ele de uma forma sutil, para que ele nem saiba que você reclamou comigo. Mas eu vou levar esse assunto adiante. Fique calmo. E normalmente, por você, o outro vai ouvi-lo. Por você, o reclamante vai perdoar aquele que gerou o problema. E você resolveu um problema de conflito com muito menos energia e despendendo muito menos tempo. Agora, quando o conflito acontece, meu amigo, só existe uma situação. Resolva. Resolva. A melhor forma de resolver o conflito, eu já comentei antes, é tendo uma conversa entre as partes. Um conflito não vai se resolver sozinho. Um conflito precisa de um mediador, de um conciliador. E esse conciliador é você e alguém do teu grupo gestor, alguém do conselho que vai participar com você. Sabe? Agende uma reunião. Não faça ali no calor, porque ao fazer no calor do problema, ambos estarão com cabeça quente e vão agir mais com a emoção do que com a razão. Tá certo? Agende uma reunião com eles. Agende de forma que ambos saibam que haverá um tempo para pensar no problema ocorrido, porque você vai ajudá-los a refletir na situação do problema. Olha, eu vou dizer para você, quando você agenda uma reunião, quando você fala quando vai ocorrer uma reunião, quando você comenta como será a reunião, eles já vão se preparar. Agora, no dia da reunião, você precisa, sendo ela presencial ou online, pedir a permissão deles com a câmera ligada para gravar aquela reunião, para servir de documento para ambos, tanto para a parte que reclamou, como para a parte reclamada, e também para você como condomínio, para os três. Veja, quando você faz uma reunião e você segue todas as etapas que eu ensinei, as boas-vindas, a apresentação do problema, dar tempo para o reclamante complementar algo ali em relação ao problema, o seu sentimento em relação ao que está acontecendo, dar tempo para o reclamado se defender ou, de repente, colocar a sua visão sobre a situação, dar tempo para réplica e tréplica, você estará dando chance para que eles desabafem e falem do problema. Mas, às vezes, é preciso você se impor. Foi o que o Manuel fez, ele se impôs. Quando você se impõe de que forma? Ou o pessoal acabou o tempo, olha, era 5 minutos, é 5 minutos, porque senão você vai ter uma reunião da noite inteira. Todo mundo quer continuar falando, todo mundo quer continuar tendo razão. Então, às vezes é momento de se impor. Se o Manuel não tivesse sido firme e se imposto, poderia ter tido uma morte no condomínio que ele é síndico. Se você não se impor, você vai gastar horas e horas e não vai resolver nada.
Agora, a conclusão, a sua conclusão, tem que ser dada perante os dois, reclamante e reclamado. Por quê? Porque tem síndico que fala, ok, eu vou pensar no assunto e depois manda a resposta. Não faz isso. Se você tiver que parar a reunião para verificar câmeras, ouvir testemunhas, para verificar mais fatos a respeito, faça, mas marque uma reunião complementar, ok? E eu vou encerrando e dizendo para você o seguinte, uma reunião precisa ser encerrada com uma ata, e esta ata precisa ser assinada por ambos, por todos os participantes. Sabe por quê? Porque, às vezes, vai acontecer com você o que aconteceu comigo, da sua decisão não ser aceita por uma das partes ou pelas duas partes. E elas continuarem querendo briga, continuar querendo reclamar. Nesse momento, você vai ter tranquilidade que você fez tudo. E mesmo que seja perante o juiz, você vai poder apresentar a ata e mostrar o que foi feito. Então, eu vou fazer agora aqui para você um passo a passo, bem rapidinho, tá? Um resuminho. Se você está com conflitos no condomínio, ou se você quer evitar perder tempo e desgaste com conflitos em condomínio, né? Perder muito tempo e gastar muita energia com isso, siga esse passo a passo. Primeiro, antes do conflito, conscientize. Segundo, no primeiro sinal de que pode ocorrer um conflito, haja com empatia. Promova a paz, o perdão e a tolerância. Durante uma situação de conflito, resolva o problema. Agindo assim, eu tenho certeza que você também será considerado um síndico amigo dos condôminos, um síndico justo, um síndico ótimo para o condomínio e, acima de tudo, você estará com a tua consciência tranquila e terá gasto o menor tempo possível e terá gasto também a menor energia possível resolvendo problemas. Seu condomínio será melhor. Se você gostou da live de hoje, se você gostou aqui dessas orientações, por favor, mande para os seus amigos, compartilhe com eles, dá um like, dá um joinha aí, tá bom? Eu desejo a você sucesso e paz e até a nossa próxima live, terça que vem, às 18 horas.